Ministério Esperança. Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe. Às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 44999450202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 44999450202. Está entrando no ar. Conexão Esperança. Realização Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Apresentação Donizete Silva. Alô, irmã, irmão, amiga, amigo, seguidor, seguidora das mídias sociais, ouvintes da Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida onde quer que você esteja e vá. Eu sou o pastor Donizete Silva, está no ar o Conexão Esperança de número 177, voz e violão para você. E nessa noite nós estamos ao vivo também no Facebook, Rádio Escala FM 87,9, 5 de outubro de 2018, 30 anos da Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Em meio à grave crise política, econômica, ética, moral e religiosa também, que se instalou no Brasil, não faltam propostas imediatistas para substituí-la, como nós temos visto, até com sugestões de soluções mais ortodoxas do nazifascismo. Cada grupo procura se beneficiar com essa crise que nós estamos vivendo, especialmente em época eleitoral, notadamente porque temos 4 anos seguidos de resultados negativos nas chamadas contas públicas. E a previsão é que 2018 fechará com um rombo de 150 bilhões nas contas públicas. Independente de quem ganhe as eleições, por exemplo, e assumirá o governo, o rombo orçamentário para o ano de 2019 já está estimado em cerca de 124 bilhões. E daí, uns culpam os direitos e gastos sociais, e o resultado é uma avalanche de retirada de direitos do povo desde o golpe que derrubou a presidenta eleita democraticamente, penalizando sobremaneira os investimentos na oferta de serviços públicos para a população mais pobre do nosso país. Estudos demonstram que a Constituição Cidadã é a 10ª do mundo em previsão de direitos. São cerca de 79, segundo o projeto coordenado por professores de universidades americanas e britânicas, que compara as constituições de cerca de 190 países. Além de direitos individuais, como por exemplo o voto, a igualdade e a liberdade, há previsão de acesso à saúde, educação públicas e benefícios sociais, entre outros. Os especialistas, no entanto, apontam que essa não é a causa de todo esse rombo, de todas essas dificuldades que tem nas contas públicas, pois há na Constituição também mecanismo para garantir o ajuste fiscal que são ignorados pelos políticos de plantão. Então o Brasil, você que está nos assistindo, o Brasil ele mudou muito nessas 3 décadas e a gente entende que para melhor.
as crises aliadas aos interesses das oligarquias, a síntese exagerada de ideias, baixo índice de leitura e memória curta do brasileiro, tende a concluir que estamos num dos piores momentos e que a solução seria, então, usar a violência, matar. Mas a gente quer dizer que não é verdade. Um dos equívocos que nós estamos passando, um dos equívocos, se refere à corrupção, por exemplo. Os desvios do dinheiro público nunca foram novidades no Brasil. Quem estuda, lê a história sabe disso. Sempre existiram, em maior ou menor volume. A diferença, nesse tempo de modernidade que eu estou falando ao vivo com você, aí os ouvintes da Rádio Escala, falando para todo mundão de meu Deus, também pelo Facebook, com som e imagem, é que essa modernidade, com ela, nós conseguimos ver e imaginar o tamanho do roubo. Mas até isso é fruto benéfico da Constituição, que conferiu a liberdade e a transparência à gestão pública também. Mas é preciso muito trabalho ainda. A sociedade está à procura de um salvador da pátria, porém, não há avanço sem a participação dela mesma, da sociedade. Precisamos avançar e consolidar em muitos objetivos elencados na Constituição: a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais, inúmeros direitos sociais, a assunção pelo Estado dos deveres de prestar saúde, educação e assistência social à população, dentre outras coisas. A Assembleia Nacional Constituinte, para você ter uma ideia, ela foi convocada em 1985, trabalhou cerca de 20 meses, participaram 554 parlamentares, dos quais 72 senadores e 487 deputados federais. Entre os constituintes, haviam 26 mulheres. Foram coletadas cerca de 72 mil sugestões de cidadãos de todo o país e 12 mil sugestões dos constituintes e de entidades representativas, movimentos sociais, partidos políticos, igrejas e assim por diante. Ao todo, foram apresentadas 122 emendas. Dessas, 83 emendas foram aproveitadas na íntegra ou em parte pelos constituintes na elaboração do texto final da Constituição. Por isso ela ficou grande. As emendas foram assinadas por cerca de 12 milhões de brasileiros. Então nós queremos iniciar com esse editorial parabenizando o povo brasileiro por mais uma Constituição Cidadã, por essa Constituição Cidadã, que fala de tudo, de todos e de todas, sem distinção de sexo, raça, cor e religião. Então, nossos parabéns a todos os nós brasileiros, parabéns à Constituição, que está completando nesse 5 de outubro de 2018, 30 anos. E que bênção, que Deus ele possa abençoar grandemente, a fim de que essa democracia, ela sempre esteja no nosso país, porque nós precisamos de democracia verdadeiramente. Um abraço, portanto, ao pessoal que está acompanhando. Vou abrir aqui antes da gente cantar, abrir aqui para a gente acompanhar e ver quem está nos acompanhando pelo Facebook. Nós temos aqui um retorno e você que está acompanhando pode deixar aí o seu alô, o seu joinha, porque é sempre uma alegria ter você, acompanhar você aqui juntamente conosco. E Deus possa abençoar grandemente a vida aí de todos que estão nos acompanhando. Nós trouxemos hoje, tem música aqui para a gente cantar, louvar, engrandecer o nome santo do Senhor. E você
é nosso convidado para estar conosco. Iremos até às 22 horas, nós vamos estar aí aqui, né, louvando a Deus juntamente com você. Deixa eu só ajustar aqui o nosso som, dando aqui uma microfonia, vamos ajustar aqui. Bom, então eu vou cantar aqui uma, depois a gente fala aí com o pessoal, que eu tô com dificuldade de acessar aqui o retorno. Vamos fazer aqui a primeira. Nós trouxemos uma música que cantamos no domingo. Domingo nós tivemos aqui um culto abençoado, foi uma verdadeira maravilha aqui na igreja. Mandar um abraço aí para a cantora Miss Silva, que esteve conosco aqui no domingo, foi uma bênção. Você acompanhou. Quem não teve condições de ver aí, de acompanhar, pode dar uma verificada. O vídeo ele fica gravado e nós trabalhamos aí a gravação, enfim, a transmissão ficou gravado. Você pode dar uma olhadinha, conferir e ser abençoado. Essa foi uma das músicas que nós cantamos aqui, que é a música do Voz da Verdade. Deixa eu pegar um outro celular aqui, que eu estou apanhando com um celular que nós trouxemos aqui. Essa música do Voz da Verdade, e nós vamos fazer ela aqui, vai ser a primeira música cantando aí para você. A música é Sou Milagre. E você que acompanhou conosco, observou que os nossos irmãos contando um testemunho do que Deus fez na vida da família, e intitulando essa música aqui como um hino oficial da família, tendo em vista a bênção que Deus trabalhou na vida de cada um deles. Vamos ver aqui, estou conseguindo acessar aqui o retorno, para a gente, antes de cantar, nós darmos um alô para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Então você pode aí, vai deixando o seu olá, que a gente vai dialogando com você, falando com você, e vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, e estamos ao vivo também pela Rádio Escala 87,9 de Paranavaí. Mandar um abraço para o Beto Neves, ele que está aí na técnica e sempre possibilita que a gente cante para todo esse mundão de meu Deus, fale contigo, você que está acompanhando a gente. Então isso é possível devido às habilidades técnicas do Beto Neves, que está no estúdio da Rádio Escala FM 87,9 em Paranavaí. Bom, enquanto abre aqui, nós vamos cantar essa música Sou um Milagre. É uma música do Voz da Verdade, bastante conhecida. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, ó filho de Davi. Maravilha, bênção de Deus. Vamos faturar aqui um pouquinho para a gente dar uma organizada aqui no retorno e daqui a pouquinho a gente volta. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe. Às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 44999450202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 44999450202. Muito bem, nós estamos de volta. Deixa eu me ver aqui quem que tá trabalhando aqui com a gente. Tá ruimzinho aqui o nosso retorno, mas dá pra ver aqui, ó, tá com a gente aqui o César Caetano dizendo: opa, Deus abençoe. Tô vendo aqui a escala, né, que já há algum tempo aí falando pra gente. Tudo pronto, maravilha. Pastora Ruth que deu o seu ok aqui também, o seu joinha. Deus abençoe grandemente. Nós estamos nesse programa falando um pouco de democracia, nossa Constituição cidadã, que está completando os seus 30 anos, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e nessa oportunidade, portanto, completando os 30 anos de existência, de bastante democracia. Isso é bastante importante e a gente tem que agradecer a Deus por isso. Antes de nós falarmos um pouco mais aí da Constituição, nós vamos fazer mais uma música aqui para você. Vamos fazer mais uma. Essa música é autoral, chama-se Ideal de Fé. Vamos louvar a Deus. Se o inimigo levantar-se contra nós, na tentativa de calar a nossa voz, se intolerante
desejar o mal a nós, na diretiva de matar a nossa fé. Não cederemos, desejamos algo mais, independência, liberdades e ideais. Nosso dilema, fazer algo diferente. O nosso lema, fazer bem a toda gente. Se o inimigo levantar-se contra nós, na tentativa de calar a nossa voz, se intolerante desejar o mal a nós, na diretiva de matar a nossa fé, não cederemos, desejamos algo mais, independência, liberdades e ideais. O nosso lema, fazer algo diferente. Nosso dilema, fazer bem a toda gente. Temos uma esperança que nos mantém em pé, um projeto de vida, um ideal de fé. Nós servimos o Cristo, que tem todo o poder, o fiel comandante, que nos faz vencedor. Maravilha, maravilha, bênção de Deus. Deixa eu tentar acessar aqui novamente, até que o pessoal que está curtindo, Deus abençoe aí vocês. Tá meio ruim o retorno nosso aqui hoje para a gente acompanhar, mas você pode deixando aí o seu joinha, que assim que nós acessarmos, a gente vai falando aí, o pessoal que está aí com a gente, acompanhando. Deixa eu ver se eu acesso aqui de um outro celular. Hoje, fazendo aí um bate-papo com você acerca do que nós temos aqui com a gente, né? Que é temos aí a nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88, e isso é uma bênção, uma maravilha. Tem muita gente que critica a democracia, né? Não gosta da democracia, mas é importante que a gente tenha aí a democracia. Maravilha, estamos de volta aí. Traz aqui para eu. Vou pegar um retorno aqui, porque a minha máquina não quer funcionar. A pastora Ruth está aqui nos auxiliando. Então estamos ali, estamos aqui com o retorno. Então você pode interagir aí que a gente vai falando aqui com você. Muito bem. Vamos fazer aqui mais uns comentários e depois a gente canta mais uma. Eu trouxe aqui Esperança de Menino, que eu quero cantar com você. Mas essa música, ela tem uma coisa interessante, essa Esperança de Menino. Nós falamos aí que a Constituição, ela completa hoje 30 anos. E é bastante importante a gente pensar um pouco. Tem muita gente que não dá o devido valor a democracia, porque, como eu disse aí na introdução, nós às vezes não entendemos, não temos ideia do que esse país já passou para que a gente tivesse essas oportunidades de votar, por exemplo. Então nós vamos dividir, a gente faz um
breve comentário acerca das constituições anteriores, e aí depois nós vamos cantar mais umas músicas aqui para você. Então, o Brasil ele foi descoberto, como nós sabemos, no ano de 1500. Todavia, até o ano de 2500, possivelmente já havia vida, pessoas aqui no Brasil, mas não se tem muito registro acerca disso. É o período que a história classifica, diz que é o período pré-cabralino. De 1500 a 1808 nós temos o período colonial, então não se tem uma certa organização política no Brasil. Mas aí nós temos em 1824 a primeira Constituição, que foi uma Constituição constituída na monarquia. E aqui nós temos um dos primeiros problemas. Já na primeira Constituição que nós tivemos no Brasil, nós temos uma Constituição outorgada. No Brasil, a gente tem dois tipos de Constituição: as Constituições outorgadas e as Constituições promulgadas. Constituição outorgada são constituições autoritárias, onde um grupo, o poder executivo, normalmente, no nosso caso da República, ele acaba fazendo uma Constituição sem a vontade do povo, sem a vontade popular, e outorga ela, obriga, enfia a goela abaixo dos brasileiros. E promulgada não. Promulgada é como a Constituição de 88, que é feito um amplo debate com toda a sociedade, com todos os grupos, todas as pessoas, incluindo as minorias, mas todo mundo, para que naquela Constituição seja colocada a vontade do povo brasileiro. Então, na primeira Constituição, já em 1824, foi chamada uma Constituinte para tal. Nós estávamos ainda na monarquia, o regime imperial. E aí, o que acontece? Existiam apenas dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro, as linhagens políticas. E aí, a Constituição sairia da vontade do povo brasileiro, mas com medo de ter um prejuízo político, econômico, enfim, de representatividade, Dom Pedro I ele cerca o local onde estava sendo trabalhada a Constituinte, obriga que é entregue para ele o projeto, modifica o projeto, praticamente rasgou aquilo, fez um outro e outorgou de forma autoritária que passaria a valer aquela Constituição. Em 1824 a gente teve vários problemas, que inclusive a gente vê hoje as pessoas defendendo, porque talvez lembram dessa época e acham que era interessante. Nós tínhamos lá, por exemplo, uma monarquia hereditária, ou seja, morria um, assumia outro e assim por diante, sempre dentro daquela linhagem. Um regime unitário, que não era igual nós temos hoje. Cada estado, cada município, por exemplo, tem a sua lei. Era uma lei única para todos, né? De cabo a rabo do país valia uma lei só. E a gente tinha também o voto censitário. Só homens livres que tinham renda que podia votar. E o quarto poder, que foi uma coisa meio esdrúxula que tinha na época. Tinha os três poderes, mas tinha também o quarto poder, que estava ligado ao rei, que era o poder moderador, e tudo que os demais poderes faziam, o quarto poder tinha a prerrogativa de rasgar o que era feito. Então, quer dizer, só valia aquilo que o quarto poder, que estava ligado à monarquia, ao rei, ele determinava ou queria. Aí nós temos ainda, esse período, ele foi até 1889, de 89 até 1930, aí nós temos a República. E tivemos a primeira Constituição promulgada em 1891, e aí ela vem um pouco diferente da Constituição anterior. Já é promulgada, não é outorgada, constitui a República Federativa, o Estado ele passa a ser laico. Na anterior tinha o regime do padroado régio, que a igreja ela fazia parte do Estado,
Então, da Constituição de 1891, passa a ser laico o Estado. Então, tem muita gente, por exemplo, cristã, que desce a lenha no Estado laico, por exemplo, e não sabe que até 1891, por exemplo, as igrejas mais antigas que nós temos no Brasil, pegar a igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, uma das igrejas mais antigas que evangeliza por aqui. Evangelizou a revelia da lei, na ilegalidade. Tem gente que critica, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista também, a exemplo da igreja, que não podia ter mais que 2 partidos à época, e ele existia, ele trabalhou na ilegalidade, assim como a igreja evangélica também, do ponto de vista legal, à época, trabalhou também na ilegalidade. Então é importante conhecer os aspectos da história, senão as pessoas ficam pedindo para que esse tempo volte, e foi um tempo muito ruim. Então só na República, através da Constituição, que nós tivemos isso. Tivemos, por exemplo, o fim do voto censitário, mas o que aconteceu? Cerca de 2 a 4% só da população votava na época, porque não era permitido mulheres votar, analfabeto, indígenas, tudo continuou sem votar. E ainda a gente tinha o voto era aberto, que significava o quê? A pessoa, para votar, ela tinha que ir lá na frente, né, da urna, vamos dizer, escrever o seu voto, declarar o seu voto para todo mundo ver. E aí significava o quê? Se alguém, por exemplo, nós temos hoje algumas empresas aí fazendo várias coisas, igrejas também, né, querendo obrigar as pessoas a votarem. Então, nesse ou naquele candidato. Imagine na época, se eu trabalho, por exemplo, uma pessoa, ele está apoiando um candidato, como é que eu vou declarar o meu voto? Então, assim, era uma eleição para inglês ver. Então, isso na primeira Constituição, mas era bem pior. Aí nós temos a terceira, em 1934, que foi conseguida essa Constituição de 1984 com a Revolução, por exemplo, a Revolução Paulista. Não vamos falar, porque senão vai tempo, né? E acaba o programa. Mas teve uma Revolução em 1932 que foi fundamental para apressar os passos no sentido de ter essa Constituição. Tem gente que desce a lenha, por exemplo, nos sindicatos, movimento social, e não sabe que o que nós temos hoje de salário, 13º, que estão querendo acabar, jornada de 8 horas, descanso, por exemplo, férias, licença maternidade, tudo dessa época, da Constituição de 1934, conseguida nas ruas, através de uma revolução que foi feita à época aqui no Brasil. E tem pessoas que não sabem disso. E aí, naquela época, nós tivemos a justiça eleitoral, foi permitido o voto para as mulheres, por exemplo, naquela Constituição, e foi também instituída uma Assembleia Legislativa, vamos assim dizer, uma bancada de deputados classistas, e olha só que coisa, eram 280 deputados, no entanto, apenas 40 representantes da classe trabalhadora que estava ali representando, tinha relações de trabalho. Essas 40 vagas tinha que ser dividida ainda entre os patrões, os empregados, funcionários públicos e profissionais liberais. Então, veja que desde aquela época a gente já tem problema de representação no Congresso. E aí essa Constituição ela foi um avanço, só que ela durou apenas 3, 4 anos, porque em 1937 aí o que acontece? É dado um golpe, né? Aí nós estamos falando da era Vargas, é dado um golpe, feita uma outra Constituição, e o Vargas, então, ele otorgou, obrigou, rasgou, ignorou aquela anterior e autoritariamente colocou uma outra Constituição de caráter fascista, inclusive. E aí, nessa Constituição de 34, concentrou todo o poder na mão do presidente novamente, estabeleceu, por exemplo, a pena de morte, e todas as liberdades e garantias individuais foram cassadas. Todos esses direitos. Tivemos perseguição dos presos políticos, uma série de problemas e dificuldades. Eu ouvia, por exemplo, meu pai, aí na década de 60, 70,
meus pais falarem muito acerca da questão da ditadura, enfim, e é dessa época que eu trago para você, na noite de hoje, uma música autoral, que nós trabalhamos já recentemente. Essa música é de 2005, mas ela retrata esse período que eu ouvia os meus pais, da minha infância, as dificuldades, as caristias que nós passamos e atravessamos. E tem gente que diz que o problema é tudo hoje. Não, naquela época já tinha, e a minha infância, ela foi uma infância que retrata a letra dessa música, e eu canto e você vai ver como é que era. Sem riqueza, criança sem infância, um sonho, esperança de menino, firmeza no presente, olhando para frente, um jeito diferente de pensar, pois tudo nessa vida tem um outro sentido, se Cristo passa a ser o bem maior. Com força de vontade, não há dificuldade, se faz da realidade algo melhor. Um berço sem riqueza, criança sem infância, um sonho, esperança de menino, firmeza no presente, olhando para frente, um jeito diferente de pensar, pois tudo nessa vida tem um outro sentido, se Cristo passa a ser o bem maior. Com força de vontade, não há dificuldade, se faz da realidade algo melhor. Um sonho não se mata, um sonho não se apaga, um sonho é a força para viver. Pode ser adiado, mas sempre é retomado. De um sonho não se desiste, nele crer. Um sonho não se mata, um sonho não se apaga, um sonho é a força para viver. Pode ser adiado, mas sempre é retomado. De um sonho não se desiste, nele crer. De um sonho não se desiste, nele crer. De um sonho não se desiste, nele crer. Então, é isso daí, ó. Num período que a gente teve inúmeras dificuldades, inúmeros problemas no país, e não é de hoje, portanto, que a gente tem essas crises, né, essas dificuldades. Então, eu contei aí a história até 1937, com a Constituição, ela outorgada que foi. Aí nós temos, em 1946 até 64, 45 a 64, nós temos o período chamado, classificado na história do Brasil, como República Populista. Um abraço aí para Juliana Rosa, que está acompanhando a gente aqui. Então, República Populista. Foi um período de democratização. E aí nós temos uma Constituição, em 1946, que ela resgatou os valores da Constituição de 1934. Então, tudo que eu coloquei ali de 34, direitos trabalhistas, justiça eleitoral, bancada de deputados, essa Constituição de 46, ela resgata esses valores,
estabelece a harmonia entre os três poderes, coloca fim na pena de morte e teve a participação importante do Partido Comunista, que foi criado em 1922, veja que eu falei anteriormente, que trabalhou na ilegalidade, e em 1946 ele é aceito, né? Ali é legalizado através daquele período importante da democracia, e ele consegue participar também dessa Constituição, ali em 1946. Mas aí o que acontece? A Constituição ela dura até 1964, então tudo estava indo ali tranquilo, né, e tal, respeitando os direitos, enfim. Quando chega em 1964, nós temos o período da ditadura militar, é o período dos AIs, os atos institucionais. Aí o que a gente tem? 1964 até 1985 durou esse período do regime, mas ele se divide em duas partes importantes. Aí nós temos em 1964 começa com cassação ali dos governos, enfim, prefeitos que estavam eleitos à época das cidades mais importantes, é colocado interventores, fecha-se o Congresso, destitui, ali o Congresso fica praticamente quem era da situação, da oposição, foi caçado todo mundo, desceu a lenha, a borracha em todo mundo, enfim, você não pode falar, amordaçou, e continuou ali, né, enfim, as forças militares, né, tomaram conta ali da questão. No aspecto partidário, por exemplo, todos os partidos foram cassados, ficaram apenas 2 partidos. Eu lembro, meu pai quando ia votar, meu avô, quando chegava a época da eleição, só falava um partido no sítio. Né, os parentes que estão assistindo aí vão lembrar, né, os mais antigos, obviamente, que era a tal da Arena, Aliança Renovadora Nacional, Arena. Esse partido era o partido do governo, apoiava o golpe militar, enfim, era o partido que não tinha outro. Aí, com 2, 3 anos mais ou menos de regime, surgiu o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que é o MDB seria o PMDB hoje, né? Mas é o MDB. Então existia só esses 2 partidos, um partido de situação e outro de oposição. E aí quando começou a se trabalhar eleição, enfim, que o governo viu que ele poderia perder a eleição, aí em 1969 ele outorga outra Constituição. Então 67 foi outorgada uma Constituição e 69 foi emendada. Alguns dizem que é uma outra Constituição, mas na verdade o correto era a mesma Constituição, simplesmente outorgou o AI-5, né, que aí tudo de mais terrível e que você pensa em questão de inobservância dos direitos, das garantias das pessoas, nós tivemos com o AI-5, né, pessoas sendo torturadas, todas as garantias individuais elas foram rasgadas, ninguém tinha garantia de mais nada, torturaram as pessoas. Teve pessoas, por exemplo, tem um caso de um jornalista que ele foi enforcado, as pessoas sendo enforcadas no chão, porque vamos dizer, por exemplo, alguém cometeu um suicídio, então tem que no mínimo ter um banquinho, coloca a corda no pescoço e pula. Mas a ditadura chegou a dizer que a pessoa cometeu o suicídio, a pessoa está com o corpo no chão, né? Ou seja, mata a pessoa, pegou a corda, colocou ali e disse que a pessoa tinha ali morrido. Então esse é um período muito sério da nossa história que, aliás, muitas igrejas cristãs evangélicas à época ficaram ao lado dessa tortura, desse grande problema que nós tivemos no Brasil. Você que está ouvindo, assistindo, pode fazer uma pesquisa, dar uma olhada como é que foi esse período, à época, e você vai ver o quão estarrecedor é isso, com essas ditaduras que houve. Esse segundo período, inclusive, é chamado de ditadura do terror. Então isso durou até 1985,
E muitas pessoas nessa época, de 64 até... foi o período mais complicado ali que a gente teve, né? 64, 69, 70. Eu, por exemplo, estava nascendo em 1969. Então, assim, muitas coisas eu ouvi os meus pais falarem 5, 6 anos depois. Então, tem muita gente hoje que está pedindo o retorno à volta disso tudo e não viveu essa época. Não sabe o que significa esse pesadelo, esse problema que nós tivemos aqui no Brasil. E aí, de 85 para frente, nós falamos aí no início, você acompanhou, né, que a Constituição Cidadã, ela resgatou todos os valores da Constituição de 32 e 46, voto para todas as pessoas, por exemplo, incluiu o analfabeto, igualdade de responsabilidade na família, homem, mulher. Então o pátrio poder, que antes era só do homem e relativo à mulher, no caso do homem, se o homem morresse, enfim, hoje não tem mais essa coisa, né? Então a mulher e o homem, em relação ao pátrio poder, são equivalentes. E tivemos também a instituição do voto do segundo turno. Então, em cidades, enfim, num colégio eleitoral que tem mais aí de 200 mil eleitores, então nós temos a possibilidade do segundo turno, se o candidato no primeiro turno ele não alcançar 50% mais um dos votos válidos. Então isso está bastante presente, porque nós estamos vivendo agora uma eleição e na maior parte das cidades nós teremos aí o segundo turno. Então isso foi uma instituição da Constituição de 1988, que completa hoje 30 anos, e isso é uma maravilha. Vou fazer aqui mais uma autoral, são 21h50, dá para a gente trabalhar duas aqui. Eu faço uma autoral e depois nós vamos encerrar com um dos clássicos aqui da música cristã. E a nossa oração, o nosso desejo é que essa bênção do livro de Atos possa um dia acontecer no nosso país, no país que nós vivemos, e com certeza vai ser uma maravilha. Eu vou fazer aqui para você, essa música chama-se Tempero da Vida. Autoral também, contemporânea à música que nós cantamos anteriormente. Com Jesus a nossa vida fica bem melhor, com tempero, com sabor. Sinto em mim esse amor. Nossa missão anunciar essa verdade para que a humanidade sinta esse paladar. Com Jesus a nossa vida fica bem melhor, com tempero e com sabor. Sinto em mim esse amor. É nossa missão anunciar essa verdade para que a humanidade sinta esse paladar. Reina paz e haja amor, na igreja reina luz e comunhão, na família reina paz e haja amor, na igreja reina luz
e comunhão. Eu vou mudar aqui a música do final. Eu pensei aqui, eu tinha pensado em fazer Unidade e Diversidade, que é uma música do Guilherme Kerr Neto e Jorge Heder, uma assumidade de música. A gente canta ela no próximo programa. Aí para você que não conhece, conhecer. E eu trouxe aqui uma música, chama-se Migalhas de Amor. E diante desse tudo que nós comentamos, falamos aqui com você, achamos interessante que nesse período que nós estamos vivendo, de muita dificuldade, de ódio, que muita gente pedindo a morte, achando que a solução para o país está nas armas, no armamento, no acirramento do ódio em relação às pessoas, de um lado ou de outro, é importante que a gente acentuasse esses 30 anos de democracia que trouxe para o nosso país muitos avanços. O fato, por exemplo, de eu estar falando com você, você está me ouvindo, Rádio Escala, por exemplo, falando para todo esse mundão de meu Deus, quantos outros meios de comunicação atuando, isso se deve ao regime da democracia. Se nós não tivéssemos isso, a democracia, nós não teríamos nem condição de discutir, de votar, por exemplo, no próximo domingo, essa oportunidade que a gente tem. Então é importante a gente pensar nisso, raciocinar e saber que isso é bastante importante, essa conquista que a gente tem. E nós precisamos, ainda que seja migalhas de amor, a gente precisa exercitar esse amor. E eu quero cantar essa música é uma música autoral e ela tem uma preocupação com os milhões de brasileiros e brasileiras que transitam todos os dias para cima e para baixo nas rodovias, nas cidades, que são aquelas pessoas que moram na rua. Então a gente precisa parar um pouco. Muitas das vezes, nessa dificuldade, nessa falta de amor, uma migalha de amor que nós dirigirmos a essas pessoas vai fazer muito bem a eles e vai ser uma maravilha. Então, não vamos destilar o ódio, não. Vamos destilar o amor. Vamos passar o amor para as pessoas, ainda que seja em migalhas, mas começa assim. E depois, certamente, ele vai crescer, vai frutificar e vai ser uma maravilha. Vamos sentar um pouco, precisamos conversar. Essa vida de deserto não pode continuar. Entre, toma um banho, és bem-vinda em nosso lar. O Deus que nos formou pode nos curar. Vamos sentar um pouco, precisamos conversar. Não pode continuar. Entre, toma um banho, és bem-vinda em nosso lar. O Deus que nos formou pode nos curar. O que aconteceu? Me pego a pensar. Durante tanto tempo solitário a vagar, luzes altas na cidade cegaram meu olhar. És o sobrevivente de migalhas de amor. O nosso abraço aí para a Ruth, que deixou o seu joinha aqui. Ao pessoal da Escala FM que está nos acompanhando. Deus abençoe, obrigado pela audiência.
pastor César Caetano, Deus abençoe pela audiência também. Tô vendo aqui a Juliana Rosa acompanhando a gente. E você que vai assistir o vídeo que fica gravado, Deus abençoe você grandemente. Vamos sentar um pouco, precisamos conversar. Essa vida de deserto não pode continuar. Entre, toma um banho, é bem-vinda em nosso lar. O Deus que nos formou pode nos curar. O que aconteceu? Me pego a pensar. Durante tanto tempo solitário a vagar, luzes altas na estrada cegaram teu olhar. És o sobrevivente de migalhas e amor. Eu quero desejar para você uma excelente noite. Agradecer ao Beto Neves, que está na técnica em Paranavaí. Deus te abençoe, Beto. Todos os ouvintes da Rádio Escala, você que nos segue pela internet no Facebook, eu fico por aqui. E você já sabe, a gente volta na semana que vem. E até lá, dá-me essa carona no seu coração. Abraços do Zete. Tchau, pessoal.